Após o Boruto ter derrotado o Hidari com seu Rasengan Uzumaki, a alma espinhosa se materializa. O Jura então atira pequenas bombas biju no Boruto e na Sarada e já usa seu jutsu para pegar a alma espinhosa. Em seguida, o Jura arma outra bomba biju com o seu olho e diz que será uma pena ter que matar o Boruto, pois ele é um garoto bem interessante. Quando ele vai dar o golpe fatal no Boruto, uma Mushi aparece de uma das marcas de garra do corpo do Jura e pergunta se ele estava atrapalhando. Ele fala que eles já obtiveram as informações de como o Boruto sabe sobre as almas espinhosas e menciona o Kashin Koji. Ele então olha e vê a alma espinhosa do Hidari, então ele pergunta como o bastardo do Hidari foi derrotado. O Jura responde que não foi por qualquer um, o Boruto é um oponente muito perigoso. Ele fala que eles devem voltar para a base antes que a alma espinhosa do Hidari apodreça. Após isso, começa um flashback na cabeça do Boruto, e nesse flashback vemos o Boruto se escondendo dos ninjas da Vila da Folha, após o Sasuke ter sido selado. Em seguida aparece um sapo, que fala que fez uma rápida checagem e que ele está cercado por cerca de 20 ninjas. O Boruto olha em choque, mas o sapo fala que não há necessidade de se assustar, porque se ele fosse um inimigo, o Boruto já estaria morto há bastante tempo. Ele fala para o Boruto colocar a mão sobre ele se quiser escapar daquele local. O sapo também fala que ele não tem muitas opções e que qualquer lugar que ele fosse seria melhor do que ficar ali, ou ele odiava sapos. O Boruto então coloca a mão sobre esse sapo, fazendo assim ele desaparecer e reaparecer no esconderijo de Kashin Koji. Assim vemos que Kashin Koji havia usado um jutsu de invocação para trazer o Boruto até aquele local. O Boruto então pergunta que lugar era aquele. O Kashin Koji responde que era um dos antigos esconderijos de Orochimaru e que ele usou genjutsu nas entradas para ficar ainda mais difícil de localizar esse local. O Boruto então pergunta se aquele sapo era uma ferramenta ninja. Ele explica que os sapos são criados artificialmente, mas são controlados através do chakra dele, e que quando o Boruto estava conversando com o sapo, na verdade ele estava conversando com ele. O Boruto então pergunta como isso é possível e quem ele é. O Kashin Koji então coloca sua máscara e pergunta se agora ele o reconhece. O Boruto responde que sim, que ele foi quem matou um shinobi de Konoha e depois tentou matar o Konohamaru. O Kashin Koji responde que sim e que ele é um humano artificialmente criado pelo cientista Amado. Ele então fala que tem algumas coisas muito erradas acontecendo. O Boruto já olha em choque e pergunta se ele sabe sobre a onipotência. Kashin Koji responde que tudo o que ele sabe é que o Boruto é um humano artificialmente modificado pelo Amado e receptáculo do Ishiki, e que ele e o Amado o ajudou a fugir da organização Kara, mas que há grandes chances disso estar errado. Boruto em choque fala que obviamente ele foi afetado pela onipotência e se pergunta como ele consegue pensar assim. O Kashin Koji responde que ele já sabia que existia uma grande chance disso acontecer e pede desculpas ao Boruto por tudo que havia acontecido no passado. Ele fala que ele só estava cumprindo uma missão e que ele também era um ninja, mas no momento em que o Ishiki o derrotou, ele achou que ele havia falhado em sua missão. Ele só estava esperando pela sua morte, mas então ele teve várias visões do futuro. Vemos que no meio dessas visões, ele vê que a Ida poderia usar a onipotência para trocar as realidades. Ele também vê os Shinjus, e um detalhe muito importante nos capítulos anteriores, vemos apenas 4 Shinju, mas nessa visão aqui há 5, então provavelmente vai aparecer mais outro humanoide. O Kashin Koji então fala que, quando ele estava à beira da morte, ele percebeu que ele deveria ajudar a acabar com o 10 Caudas e que se ele morresse ali, o planeta estaria em perigo. O Boruto então fala que a onipotência fez uma troca de posição entre ele e o Kawaki e pergunta se ele sabia disso também. O Kashin Koji responde que ele desconfiava já havia algum tempo, mas que agora conversando com o Boruto, ele apenas confirmou as suas dúvidas. O Boruto então pergunta qual é a origem desse poder. O Kashin Koji responde que todos da organização Kara receberam células do Otsutsuki Shibai, e o objetivo era manifestar qualquer tipo de poder do Shibai. Ele fala que esse ser já devorou vários planetas, e assim ele conseguiu obter todos os Shinjutsus conhecidos. Como resultado dos experimentos, o Koji obteve as marcas de garra, a Daemon obteve a reflexão, e a Eda com o maior poder de todos, a onipotência. E o dele ele só despertou quando ele estava à beira da morte. Seu poder é chamado de 10 direções, o poder de ver todos os futuros possíveis. O Boruto em choque pede para ele explicar. O Kashin Koji fala que os futuros não são uma linha direta e que, em outras palavras, ocorre uma batalha real entre os destinos. Ele então começa a explicar sobre algumas linhas temporais e em uma dessas linhas temporais o Naruto morre e o planeta é destruído pela árvore divina. Ou seja, existe uma linha temporal em que o universo de Naruto e Boruto acaba. Isso não aconteceu, mas existia essa forte possibilidade. Assim ele já mostra outro exemplo, que foi no dia em que o Naruto desapareceu pelas mãos do Kawaki. O
Boruto e a Sarada foram mortos pelas mãos do Kawaki, e depois disso o Kawaki foi morto pelo Code. O Boruto fica tentando processar todas essas informações. Então o Kashin Code fala que muitos futuros trágicos foram evitados, mas o mundo ainda está em uma corda bamba. O Boruto fala que preferia pensar que isso tudo não aconteceria, mas ele não pode ignorar o fato de que o Kashin Code sabe sobre a onipotência e que isso tudo não parece uma besteira sem sentido. O Kashin Code fala que no final tudo vai acontecer do jeito que tem que acontecer. A única coisa que ele pode fazer no momento é ensinar todos os jutsu e todas as habilidades que o Boruto terá no futuro, para que ele possa usar eles com mais eficiência o mais rápido possível. Ele fala também que há uma forma de salvar o Sasuke, mas antes disso o Boruto precisava saber sobre a possível aparição dos Shinjus e que em quase todos os futuros possíveis todos têm a presença desses humanoides. Ele fala que entre eles o mais perigoso é o líder deles, que se autodenomina como Jura, e que Boruto seria morto por ele e Kawaki seria devorado pelo 10 Caudas, e assim seria o fim do planeta. O Boruto olha meio em choque, mas o Kashin Code fala que essa linha de futuro pode não se concretizar. O Boruto então fala que ele vai fazer de tudo para impedir esse futuro trágico, mas ele não vai matar o Kawaki. Ele vai fazer seu irmão idiota abrir os olhos, e depois ele vai trazer a família Uzumaki de volta. Então o Boruto coloca sua bandana e fala que ele vai arrumar tudo isso. E assim a cena volta para a realidade atual, e vemos que o Boruto está muito ferido, e a Sarada está com um ferimento no braço. Então a Himawari acorda, e quando ela vê que a Sarada está machucada, ela vai correndo na direção dela, e simplesmente cura seu ferimento. A Sumire já pede para Himawari ajudar o Boruto também, mas Kawaki chato como sempre fala que antes disso eles deviam fazer algo. O Konohamaru concorda e fala que essa poderia ser a última chance que eles podem ter, e assim eles prendem o Boruto com uma algema criada pelo Amado, que o impede de usar seu jutsu. O Kawaki já pega o sapo que estava nas roupas do Boruto e se pergunta se esse sapo não era do Kashin Code e simplesmente explode esse sapo. Então a cena corta para a base dos Shinjus. O Jura coloca a alma espinhosa do Hidari em cima da fonte de chakra e assim as ramificações já entram em contato com a alma espinhosa e simplesmente o Hidari volta à vida como se nada tivesse acontecido. Assim vemos que as árvores dão um fruto. A Matsuri fala que ela está ansiosa para ver que tipo de cara vai aparecer. O Jura fala para ela colher o fruto logo. A Matsuri então coloca esse fruto sobre a bancada. O Jura então fala que ele vai ter que pensar em um nome para esse novo Shinju. E assim termina o capítulo 13 de Boruto 2 Blue Vortex.